Eu sou a Vanessa do marketing da GoToBiz e hoje, então, vamos para mais um Smart Meeting. Hoje o tema é sobre cloud inteligente, como a IA está redefinindo a modernização das aplicações e impulsionando negócios. Para falar sobre isso, a gente chamou o nosso especialista, Ricardo Soruco. Acho que vocês tenham uma ótima manhã, bem produtiva, e fiquem à vontade para fazer perguntas. Podem sinalizar aqui no chat, e a gente vai sanando ao longo do evento. Tudo contigo, Soruco. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Bom dia a todos. Muito prazer. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos. Eu sei que aqui todo mundo tem uma agenda muito cheia, concorrida, demanda, reuniões, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É bem verdade. E na IA também não é muito diferente. Então, minha proposta para hoje é que a gente não tivesse uma palestra puramente técnica sobre cada serviço de cloud e também nem trazer uma lista infinita de buzzwords do momento sobre inteligência artificial, agentes e tudo mais. Então, a nossa proposta hoje era fazer uma conversa sobre uma mudança ainda maior, sobre como cloud, dados, IA generativa e agentes estão mudando a forma como as empresas criam software, operam processos e geram resultado. E quando eu estou falando de resultado, eu estou falando de coisas bem concretas. Eu estou falando de ajudar a vender mais, a fazer um melhor atendimento para o cliente, reduzir risco, ganhar produtividade, por outro lado também conseguir otimizar custos e possivelmente conseguir acelerar decisões para que o cliente seja mais feliz, tenha uma melhor experiência lá na outra ponta. Então, bora lá, vamos nessa. Só antes de começar, queria propor uma pequena reflexão para todos. Talvez a pergunta mais importante hoje, que não é mais somente, será que minha empresa está usando IA? Talvez a minha pergunta do momento seja, a minha empresa, ela está preparada para ser redesenhada por inteligência artificial? Então, eu queria começar com essa reflexão para a gente conseguir avançar. Beleza. Lá em 2011, não sei se todos estão familiarizados com uma frase que acabou virando um marco no mercado de tecnologia do Mark Andreessen, que era Software is eating the world. Isso lá em 2011. De fato, o software estava devorando o mundo e devorou o mundo. Aquilo fazia muito sentido. Os bancos viraram aplicativos, na época tinha o Itaú 30 horas, né? 24 horas mais 6 horas no horário bancário. Os bancos viraram aplicativos, varejo virou plataforma, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, transporte virou app, foi quando começou a chegar o Uber, mídia virou streaming, Netflix, muitos outros, e muitas indústrias foram completamente reorganizadas por software. Só que agora a provocação mudou. A própria IA começou a devorar o próprio software. E não tô aqui dizendo que o software vai acabar, né? Acho que longe disso. Mas o papel do software ele está mudando drasticamente. Antes o software era uma ferramenta que uma pessoa operava. Então a pessoa clicava, preenchia, analisava, exportava, importava dados, comparava e também decidia. E agora, cada vez mais, o próprio usuário não quer operar o sistema, ele quer ganhar produtividade, e ele operando ferramentas no dia a dia, como IA GPT, IA da Anthropic, ou as IAs novas também, da própria Amazon nova e muitas outras que tem dentro do Bedrock, o usuário viu que ele consegue, não precisa necessariamente operar o sistema manualmente, ele quer resolver o problema. Então, ele quer vender mais, atender melhor, reduzir risco, todas aquelas coisas que eu já tinha falado que são problemas grandes, dos negócios no dia a dia. E aqui que entra uma grande mudança, né? A aplicação começa a deixar de ser somente uma interface, uma tela, e ela passa a ser uma camada inteligente de execução. Então, a pergunta é forte mesmo. Se a IA está devorando o software, a sua empresa vai ser protagonista dessa mudança ou ela vai ser devorada por ela, né? Então, começamos por isso. E a sua empresa, ela vende produto, serviço, ela vende resultado. Se ainda hoje em dia o seu produto ele depende de regras fixas, ou ele vai aprendendo com o contexto, ou propriamente seus dados, né? Eles estão lá acumulados, ou ele realmente já
estão de uma forma organizada, de que a empresa consegue ativar esses dados e usar eles a favor da inteligência artificial, né? A IA está no centro da operação, ainda é um projeto que corre lá pelas bordas, paralelamente. E o cliente, ele opera a ferramenta, ele recebe um resultado pronto. Então, o jogo realmente não é mais apenas ter software, é conseguir transformar isso em capacidade que vai dar um resultado inteligente. E para colocar todos na mesma página, né? Acho que todo mundo já sabe, propriamente eu mesmo que estou falando, depois vocês podem fazer qualquer tipo de pesquisa em tempo real e estar mais informado do que nunca. Então, também se tem muito cuidado também quando vai se falar informações, porque o mercado de IA, as novidades não param de mudar. O mercado de tecnologia está uma loucura de 2023 para cá, e antes disso também já era, né? Mas, de fato, o comprador mudou. E antes só o fornecedor costumava ser o dono da informação. Então o cliente achava que uma empresa de tecnologia, para entender opções, arquitetura, fornecedores, ele chamava uma empresa de tecnologia para entender os caminhos possíveis. Então hoje o nosso cliente ele chega muito mais preparado, ele já pesquisou, ele já comparou, ele perguntou para o GPT, perguntou para o Cloud, ele pediu uma arquitetura de IA, comparou a AWS, Azure, Google Cloud e ele tem esses benchmarks, né? Então, nós, como parceiro de tecnologia, a gente deixou simplesmente também de ser um mero apresentador da informação. Agora a gente precisa ser um tradutor de impacto para os negócios das empresas. Então, nisso, a gente traduz tecnologia para resultados factíveis de negócio, a gente traduz cloud para eficiência, IA em produtividade e trazer para uma arquitetura de redução de riscos, automações e conseguir finalmente também transformar dados em decisões, né? Então, essa daqui é uma das frases que eu gosto muito. Quem continuar vendendo só feature vai disputar preço. E quem conseguir realmente traduzir valor, quem conseguir traduzir impacto vai disputar pelo valor. Aí sim. Modernizar deixou de ser escolha, ele virou uma resposta à complexidade de hoje em dia. De outro lado ali, tu tem um CIO no centro da imagem, que o diretor de tecnologia, o gestor de inovação, o líder de produto, está vivendo uma pressão enorme, porque a empresa quer tudo ao mesmo tempo, quer reduzir custo. Alguém está passando por esse desafio de reduzir custos, pessoal? Alguém precisa aumentar a segurança, está precisando integrar sistemas, tem algum sistema legado que é uma dor de cabeça de fazer integrações, quer fazer governança sobre IA, acelerar projetos, melhorar a experiência, modernizar legado, evitar vazamento de dados. E, claro, para ontem, né? Então, a modernização deixou de ser um projeto bonito de tecnologia. A modernização virou uma resposta à complexidade. E cloud com IA entra justamente aqui, não como uma modinha, um termo do momento, mas sim como uma forma da gente conseguir lidar com um mundo em que os processos estão muito mais fragmentados, os dados estão espalhados e os clientes estão muito mais exigentes e a competição cada vez mais rápida. Então, a pergunta talvez não seja mais vale a pena modernizar? A pergunta é qual é o custo de eu continuar operando com sistemas, processos e decisões que não acompanham a velocidade do mercado. Antes, modernizar era mover, integrar e escalar, migrar a infraestrutura, reduzir custos, quebrar monolitos, criar APIs, automatizar deploy, melhorar a disponibilidade e ganhar escala. Acho que tudo isso continua necessário, mas já não é mais o suficiente, já não é mais o diferencial completo. O que que essa infraestrutura permite que o negócio faça melhor? Então, agora modernizar se tornar uma aplicação inteligente. E o que que eu falo de uma aplicação inteligente, né? Ela precisa entender o contexto, ela precisa fazer a aplicação consultar dados de outros sistemas, preciso fazer que a aplicação acesse o conhecimento corporativo, permitir que acione APIs, execute tarefas, gere recomendações, personalize experiências e também sempre respeitando os limites de segurança. Isso é muito importante. Então, uma aplicação moderna não é só uma aplicação que roda na nuvem, trazer de on-premises para cloud. Não, é uma aplicação que consegue responder perguntas como: quem é esse cliente?
qual é o histórico dele? Qual é o próximo passo aqui? O melhor próximo passo aqui? Existe algum risco? Qual regra de negócio se aplica para esse caso específico, né? Qual sistema precisa ser acionado? Essa decisão pode ser automatizada ou precisa de uma aprovação humana? Por quê? Por que precisa de uma aprovação humana? Então, percebam a diferença, né? Antes, uma aplicação ela registrava o que alguém decidiu. E agora, cada vez mais, essa aplicação participa junto da decisão. Esse é o salto. Então, a gente começava a falar bastante de uma aplicação cloud native. Agora está muito em voga e faz muito sentido a gente falar de aplicações AI native. Então, tem essa primeira a camada, para a gente ter a fundação, né? Para possibilitar ter escala, ter resiliência, conectar as APIs, os serviços gerenciados. Isso nos permitirá ter aqui escalabilidade, uma infraestrutura moderna, elástica, resiliente, aproveitando o melhor que a cloud proporciona para os negócios, né? A gente fala também bastante da metodologia de FinOps, e temos soluções para ajudar isso nas empresas aqui dentro de casa também, com serviços gerenciados como alicerce da inovação. E daí, a partir disso, a gente começa a colocar IA no centro da experiência e da operação. O que eu digo com isso? Integrar a inteligência artificial na jornada do usuário e aos processos. Vocês vão entender um pouco mais depois, eu vou falar bastante ainda sobre isso, para expandir esse conceito, se ainda não está claro para todo mundo do que eu estou falando. E no fim do dia, a gente também começa tendo a possibilidade de ter a capacidade de ter agentes com capacidade de interpretação, decidir e executar ações dentro de limites, né? Então, eles entendem objetivos, eles conseguem tomar decisões e executam ações de forma segura e confiável dentro de limites definidos. Então, basicamente, essa aqui vai ser a próxima geração de aplicações. Ela será, sim, cloud native, será AI native e será agêntica, né? Antigamente, a gente precisava falar uma aplicação típica, né? O usuário clica, entra, navega, preenche, interpreta e decide. Esse slide acaba resumindo uma mudança muito grande. Durante muitos anos, a experiência digital foi construída em cima de clique. Preenche isso, abre essa tela, filtra esse relatório, exporta para a planilha, Excel. Quem é que lida com bastante Excel hoje em dia? Então, interpretar esse número, tomar uma decisão. E o usuário, no fundo, ele não quer ficar clicando, ele quer resolver. Então, o próprio vendedor, né? Vamos pegar o caso que se aplica para qualquer empresa que está participando desse meeting de hoje. Que empresa que não precisa vender, né? E o vendedor também ele quer resolver, ele quer gerar negócio, ele não quer ficar gastando tempo de tela para conseguir cumprir as metas, ele quer vender melhor. Um analista financeiro, ele não quer fazer reconciliação manual na planilha, ele quer saber onde é que está o risco de inadimplência da empresa. Ou um atendente, vou fazer uma operação, eu não preciso necessitar abrir 5 sistemas ao mesmo tempo para conseguir resolver e encontrar onde é que está o problema do cliente. Um gestor também, ele não quer ficar caçando indicadores, ele quer decidir com segurança e seguir a vida. Então a tendência é menos clique, mais intenção, cada vez mais do que nunca, e o usuário diz o que precisa. E daí nisso, sistemas inteligentes, a aplicação já consegue entender o contexto. O agente vai consultando os sistemas, valida essas regras e daí a ação acontece. E o resultado daí ele vem de volta. Primeira vez que eu vi esse conceito foi em dezembro de 24, quando eu estava escutando o Satya Nadella, CEO da Microsoft Global, que ele estava falando, né, que o software vai começar a ser substituído por agentes. Na época ele pegou bem pesado, depois ele deu uma aliviada, né? Mas a questão principal era, né? Quando a gente começa a falar, aprendendo nas primeiras aulas de faculdade, de tecnologia, a gente aprende aquele conceito de CRUD, o CURD. O C de Create, informações, Read, leitura de informações de sistemas, U de Update, então atualizar informações de sistemas,
e D, de deletar informações em sistemas. Então, quando eu vou fazer uma tela básica, eu penso num CRUD. Então, eu vou criar dados, vou ler esses dados, vou atualizar esses dados e deletar. É isso que os agentes acabam fazendo na prática, né? Só que eles têm que ter acesso a múltiplas ferramentas e ter acesso a esse contexto das regras de negócio para conseguir essa tomada de decisão. Mas de uma forma simplificada, é isso que um agente precisa fazer. Fazer essas 4 palavrinhas-chave que exemplificam interações com bancos de dados e sistemas. E esse movimento de software como ferramenta, a gente está vendo cada vez mais ele se direcionar para um software como resultado. Assim que eu estou enxergando também. Beleza. Continuando aqui. E, Vanessa, não sei se tem alguma pergunta no chat, não estou conseguindo acompanhar nas outras telas, mas daí o pessoal também fique à vontade para fazer perguntas. Ao final também vamos deixar um espaço para perguntas, mas fiquem à vontade para ir perguntando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidamente. Certo. Por enquanto não tem perguntas, mas fiquem à vontade, viu, gente? Quem quiser perguntar, só colocar no chat ou levantar a mãozinha que a gente passa a palavra para vocês. Valeu, valeu. Então tá. A nova pilha de valor, ela fica mais ou menos assim. Cloud é a base, os dados são o combustível. As APIs conectam os sistemas, os eventos fazem a aplicação reagir ao que acontece. A IA generativa que entra daí como ajuda para interpretar, resumir, gerar, classificar e conversa. Os agentes daí eles coordenam essas ações, a governança define os limites disso e a experiência entrega valor para o usuário. E depois, no fim do dia, o retorno sobre o investimento, o return on investment do ROI, ele é a prova de que tudo isso vale a pena e se justifica. Porque no fim do dia, ninguém só deveria fazer projeto de IA para dizer que está usando IA porque o board está pedindo, o conselho está pedindo, meu gestor está pedindo. O projeto, para ter sucesso, ele tem que ter alguma métrica de sucesso. Pode ser receita, pode ser custo, pode ser tempo, risco, conversão em vendas, produtividade, satisfação de cliente, retenção, fidelização, qualidade, acelerar a entrega, velocidade de entrega. Algum desses dados vai precisar acontecer para justificar e fechar a conta, né? Então, para entender realmente como isso funciona, a gente precisa separar 3 coisas que muitas vezes são colocadas no mesmo pacote: chatbot, RAG e agentes, né? Porque elas não são a mesma coisa. Então, vamos entrar agora para uma segunda parte da apresentação, que é a gente conseguir trazer, né? A ideia central até aqui era falar, beleza, até aqui a gente já conseguiu passar, né? Fazer aquela primeira provocação do mercado, o IA está devorando software, de onde vem, para onde vai, mensagem-chave, o cliente não quer mais apenas software, e agora a modernização, tentei deixar claro também que ela mudou de significado, que antes era só migrar servidor, reduzir custo, quebrar monolito, criar API, mas agora modernizar é muito mais. Entender contexto, consultar dados, acionar sistemas, personalizar experiências, automatizar decisões e usar IA e agentes com governança. Então, bora lá. Primeiro salto que muitas empresas começaram a ver resultado e aproveitar o uso dos seus dados, né? Tem um monte de informação lá guardada, tem um monte de base de conhecimento. E aqui o RAG foi o primeiro salto. RAG é a sigla para Retrieval Augmented Generation. E nisso, o objetivo aqui é explicar o papel dele, sem deixar parecer que isso aqui é o fim da jornada. Então, vamos separar as coisas. O primeiro salto que muita empresa deu foi com o RAG. E de forma simples, é quando a IA deixa de responder só com base no que ela aprendeu no pré-treinamento geral do modelo, aqueles trilhões de parâmetros que ela é pré-treinada com o conteúdo da internet, e ela passa a responder o usuário com conhecimento específico da empresa. Que o pré-treinamento não tem acesso a essa informação, não é publicamente disponível. São dados privados que têm expertise específica da empresa. Então, nisso,
começou a entrar um monte de documento, políticas internas, manuais, contratos, documentos de FAQ, base de conhecimento, histórico técnico, uma série de procedimentos, catálogos, portfólio da empresa específico, né, materiais específicos de venda, materiais comerciais. Isso, de fato, é muito poderoso, porque a IA começa a sair daquele lugar genérico de vou somente responder de forma bonita, e ela começa a entrar num lugar muito mais útil, que ela te responde com base no contexto da sua empresa. Isso reduz muito o risco de alucinação, acaba melhorando a precisão e preservando o conhecimento institucional. Pensando em alguns exemplos bem práticos, né? Não sei se tem alguém aqui que é do jurídico, mas é muito bacana também que o próprio REG ele consegue ajudar a encontrar cláusulas e políticas relevantes. Ou se tem alguém aqui de RH. No RH pode responder dúvidas sobre benefícios, férias, onboarding, política interna, suporte, consegue consultar manuais, procedimentos, histórico de incidentes, recupera cases no comercial, né? Consegue recuperar cases para ajudar na geração de propostas, na argumentação, persuasão, trazendo diferenciais. Então, acho que fica muito claro que o REG é importantíssimo, mas ele não é o destino final. Ele acaba sendo uma ponte para a gente conseguir melhorar um processo, mas resolver de verdade é um pouco diferente, que é aqui que a gente vai avançando. Então, responder melhor não é o mesmo que resolver. E o objetivo desse slide justamente é fazer uma transição de consulta a documentos internos para começar a falar de agentes. Que o REG ele está focado em responder perguntas. Vejam, isso aqui já é uma baita ajuda. Para quem nunca utilizou, é uma ação passiva, ele te fornece informação de volta, mas de certa forma ela é reativa. Tu está devolvendo informação para o usuário tomar decisão e fazer alguma coisa. E nisso, os agentes, eles recebem essa informação de volta e eles sabem exatamente o que fazer em determinado sistema. Seja, pega uma ferramenta nossa, por exemplo, o HeyHo. A gente pode fazer uma série dessas coisas com RAG dentro da ferramenta e o agente ele consegue depois a fechar e abrir um chamado para o usuário. E nisso a gente consegue também medir a taxa de resolução da IA para depois justificar retorno sobre o investimento. Então, eu dou o retorno para o usuário. Ah, beleza, usuário. Tu resolveu a tua demanda ou não? Resolvi. Beleza. Eu abro um chamado oculto por baixo dos panos e fecho automaticamente para depois eu conseguir medir e ter um retorno sobre investimentos depois para justificar lá no outro lado. Ou, beleza, não resolveu. Ah, então é importante, ó, vamos pegar esse caso que não resolveu com a IA e ver, tá faltando de repente base de conhecimento para resolver esse caso. Tem documento já para isso? Não, vamos criar. E outros sistemas também são muito bacanas para atualizar a CRM também, por exemplo. Não sei se todos já conhecem o portfólio de soluções da GoToBiz. O próprio Jimmy, que é uma ferramenta que faz comunicação omnichannel com o WhatsApp, é uma ferramenta fantástica para ter contato via WhatsApp com o cliente final, ou seja, para o seu time de vendas, para a gente conseguir interpretar as informações que estão acontecendo nas conversas e depois gerar resumos que podem alimentar um CRM, por exemplo. Então, nisso, é muito conseguir ter os teus dados e usar eles na prática para tu ter ações que vão te permitir escalar e ganhar produtividade. E aí depende do segmento. Que nesse caso também posso ajudar para gerar proposta com base no histórico do cliente, ou eu tenho um e-commerce, eu consigo fazer a consulta em diversos lugares do sistema para ver se aquele estoque está disponível, ou eu me antecipar para pedir o estoque e eu fazer uma boa gestão da minha produção, e assim vai, né? Então, é uma ação ativa de executar tarefas e entregar resultados. Beleza. Então, o agente de IA, ele precisa ter um objetivo claro, ele precisa ter contexto, ele precisa ter muito acesso a ferramentas externas e ele precisa ter limites, né?
Então, o objetivo aqui é que eu consiga definir um agente de uma maneira executiva e prática. Então, o que que é um agente? Dá para complicar bastante essa definição, mas eu gosto de uma definição mais simples. O agente é IA com objetivo, contexto, ferramentas e limites. É isso. O objetivo, o que que é o objetivo? O que que ele precisa alcançar? Qual é o escopo desse agente? O contexto, o que que ele precisa saber de histórico para essa tomada de decisão? Porque não basta eu passar o contexto inteiro do mundo para ele que ele vai começar a alucinar. Contexto demais também não dá. Tem uma janela de contexto finita na computação que a gente tem hoje. A gente não está com computação quântica. Então, que ferramentas ele precisa acionar? Que sistemas ele precisa consultar e fazer essas interações? Ele tem acesso ao esquema do banco de dados para saber como esses dados se comunicam? Eu tenho isso no meu repositório, pode ajudar. Limites, coisas tem que ter muito cuidado, né? O que que o agente ele pode e não pode fazer? Porque sem objetivo, ele vira uma conversa solta. Sem contexto, ele erra. Com contexto demais, ele também pode vir a errar, ele pode alucinar. Sem ferramenta, ele só devolve para ti, não executa. E sem limite, ele vira um risco. Então, ferramentas que a gente conhece bastante e opera, que a gente pode ajudar vocês. Próprio Amazon Bedrock, que eu vou dar uma pincelada mais adiante, tem uma série de ferramentas que a gente consegue operar dentro dele, criar guardrails de informações para evitar todos esses riscos depois para a empresa. E o agente de verdade ele precisa ter instruções claras, memória ao contexto controlado, acesso às bases de conhecimento que eu falei do RAG, acesso às APIs, para conseguir fazer essas operações de ler sistemas, fazer atualizações de sistemas, deletar, voltando àquele conceito do CRUD, interagir com o banco de dados, enfim, e assim por diante. E muito importante, às vezes, também é trazer para um fallback humano. Uma ferramenta nossa, né, que a gente percebeu bastante. Beleza. No começo a IA não era tão avançada, ela tinha uma certa dificuldade para resolver certas coisas, ou com muitos documentos da empresa. E daí, se tu deixa um contexto claro, a gente consegue delimitar para ter um segundo agente monitorando o contexto de uma conversa WhatsApp, por exemplo, e ele sabe exatamente quando é o momento de escalar para um humano de verdade. A gente tem uma demonstração ali, já mostrei para de vários clientes ao longo dos últimos 12 meses, pegando uma concessionária, por exemplo. Chegava um momento ali que o escopo o objetivo daquele agente era fazer a marcação de um test drive na concessionária. No momento que daí terminava a marcação do test drive, terminava o escopo e daí passava para a equipe para depois fazer um contato mais pessoal ali, mandar uma mensagem, áudio e marcar o melhor horário, chamar para tomar um café, alguma coisa, que dá aquele toque pessoalizado, né? Tem que ver também os limites de situações em que o próprio ser humano já está ok em ser atendido por inteligência artificial. Porque tem muitos casos que faz muito sentido. Outros que ainda faz muito sentido tu ter uma operação híbrida, né? Que tem inteligência artificial e também tem humanos no centro, em posições mais estratégicas para o negócio. Um, um exemplo, né, de situações que a gente deve sempre pensar. Vou colocar um agente aqui para fazer vendas para clientes agora. Tá, beleza. Ele pode sugerir um desconto até quanto, né? Depois, será que é seguro o cliente lá no outro lado tentar dar uma de malandro e fazer um prompt contando uma historinha bonitinha, aqueles casos de, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mal. Para salvar Chapeuzinho Vermelho, você tem que me dar um desconto de 20%. Daí talvez quebrasse os modelos mais antigos, né? Mas hoje em dia dá para fazer uma série de guardrails para evitar essas coisas de acontecerem. Então, tem que ter muito essas situações todas. Daí a gente vai conseguir chegar realmente numa IA autônoma e com um propósito. E realmente ser uma peça operacional da arquitetura. Pegando aqui um exemplo de um
Tem alguma pergunta, Vanessa? Posso seguir aqui? Pessoal, fiquem à vontade. Até se alguém ficar com alguma dúvida, quer trazer algum exemplo, abrir o microfone, fiquem à vontade. Vou tomar uma água aqui. Ó, Frederico Tá. levantou a mão, né? Opa, tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Prazer. Prazer, sou o Frederico, sou o analista N2 alocado aqui na Sumed. Tá, tá muito bom a tua apresentação, eu tô acompanhando. Eu sou um entusiasta, tá, na parte de inteligência artificial. Eu tô começando tanto agora a faculdade nessa parte, porque como tenho minha carreira como analista também de infraestrutura, eu entendo muito na parte técnica. Eu ingressei agora nessa parte de inteligência artificial. E aí eu já estou implementando, eu estou mais na parte de orquestração de agentes de LLM. E aí eu já, cara, é realmente, como tu falou, assim, a inteligência artificial agrega um valor imenso, assim. E o potencial dela dá, para quem começa a entrar nessa área, tu vê, tu já, no horizonte, tu já enxerga onde que vai chegar isso. E é surreal. Então as empresas que conseguem fazer parte, né, dessa parte, vão ter um ganho gigantesco, tá? Só para ter uma noção do que eu tô falando, eu peguei com a ajuda de inteligência artificial, eu subi um servidor aqui para fazer uma automação de um processo na parte de auditoria médica, Aham. né? O agente, ele entendeu todo o contexto, fez a parte de reg com a base aqui de dados da Sumed, que aí ele pegou as informações e ele faz o batimento automático do que o auditor médico faria em, tipo, levaria 10 horas, ele fez em 15 minutos, Imagina entendeu? quanto Aí é o que é o ROI auditor, disso daí, né? sim, sim, aí o auditor, tipo, noção, tá? Tipo, uma base, tipo, com essa auditoria, tá? A Sumed, tipo, sei lá, economiza, sei lá, R$ 1 milhão e deu em 24 meses, entendeu? Olha aí. Então é uma parte que realmente entrou, tipo, e o auditor pegou e falou, bah, realmente, tá batendo, porque ele bate com os dados reais, né, das informações que precisa ser auditado. Mas aí depois é um tema mais. Depois eu quero até conversar contigo mais sobre isso, né, nessa Claro. parte de automação. Mas é muito bom mesmo. Eu tive agora também semana passada, fui no Claucon, ali na PUC, que eles falam muito do Aham. evento de automação, né? Então, é um negócio mesmo, tipo, as empresas têm que estar presentes nessa área e ter integração a inteligência artificial. Isso daí é fundamental. É um negócio que vai agregar muito, né, no. Com certeza. Obrigado por corroborar aí, Frederico. Valeu. Então tá, muito obrigado. Valeu, vou continuar. Beleza. Acho que problemas complexos, eles realmente pedem agentes especializados. E talvez não um só agente, né? Vai precisar de um sistema de controle para que um esteja supervisionando o outro. Para que tu não tenha contexto demais para um único agente. Então, o que que eu estou falando aqui? Quando um problema ele começa a ficar muito complexo, um agente genérico fazendo tudo começa a ficar limitado. Então, na empresa, a gente não organiza tudo em uma pessoa só. A gente tem financeiro, tem jurídico, marketing, produto, comercial, operações. E com a gente a lógica é parecida, né? Então, em vez de tentar fazer um agente único, que tem toda a base de conhecimento do mundo, tentar resolver tudo, a gente pode ter uma estratégia muito mais eficaz tendo agentes conectados e com agentes especializados, né? Um agente supervisor, ele entende o objetivo geral e ele vai coordenando os outros agentes. Por exemplo, em marketing, tem um agente CMO que define a estratégia. Tem um agente que vai lá para. Tem um agente de marca para garantir o tom de voz. O outro agente de produto, ele entende as ofertas. Um de conteúdo, ele vai arquitetando as peças. Ele tem o contexto do que nós já postamos nas redes sociais, Insta, Facebook, LinkedIn. Tudo isso, inclusive, tem API, tá? Eu estava brincando outro dia, estava criando um agente de marketing para uma solução que eu tô criando, como um hobby, assim. E impressionante, né? Tu tem API para tudo hoje em dia. E no caso de marketing, esses agentes que eu estava fazendo, ele precisava ter o contexto do que eu também eu já postei, conhecer minha marca, meu produto, minhas ofertas,
para sugerir as próximas, né? Para não ficar repetido. E nisso, cuidado também, tá? Sugiro criar umas contas, talvez, de teste, assim, para antes de mexer geral com contas da empresa. Primeiro dia ali que eu fiz um monte de testes, até o agente ficar perfeito, a Meta já detectou que era uma. Ela achava que a minha conta estava sendo gerenciada por robôs. E daí eu tomei um pênalti ali de 90 dias sem poder fazer anúncios naquela conta. Então, tem que tomar muito cuidado. Apesar de não ter sido o agente que fez a postagem, fui eu manualmente, esses comportamentos podem parecer estranhos ainda para grandes fabricantes ali, e depois é uma dor de cabeça para resolver. Daí mandei foto da identidade, tudo. Não, não. Você ainda tá, a gente ainda suspeita, tente novamente daqui a 90 dias. Então, tem que ter cuidado com essas coisas e fazer aos pouquinhos, né? Mas, de fato, precisava consultar o histórico ali para o contexto. Engraçado, mas tem que tomar cuidado, né? Então, sempre pensar num plano B, ou que nem quando eu vou fazer um disparo em massa no WhatsApp. É legítimo, eu consigo fazer pela API oficial na nossa ferramenta de comunicação com o cliente via WhatsApp. Mas a gente sempre organiza ali boas práticas para, por exemplo, fazer um disparo em massa. Sempre tem o risco ali dos usuários que estão na outra ponta fazer uma denúncia de que não queria receber essa mensagem, apesar dele ter optado, aprovado de receber essa mensagem, né? E daí ele pode tomar um pênalti, inclusive daí tu vai canalizando em diferentes números para fazer esses disparos em massa. Não usa o número oficial da empresa, que ele é centralizado, as pessoas já têm histórico ali dentro, e daí tudo fica muito mais confiável, né? Então, tudo isso acaba ajudando. Então, são várias coisas que a gente consegue fazer, mas o objetivo era justamente falar em quebrar isso em agentes especializados, coordenados por contexto, regras e objetivos. E basicamente tudo que eu estou falando aqui, se a gente tem esse contexto todo, né? O usuário tem a intenção, o agente recebe contexto, toma decisões, ações e vai gerando aprendizado contínuo. Então, o usuário vai lá, expressa uma necessidade, faz uma solicitação, posso receber por um canal digital que interpreta voz, interpreta textos, né? A aplicação compreende, valida e prepara o contexto. Passa para o orquestrador, consulta dados, orquestra aqui, faz as ações nos sistemas, e tudo isso a gente vai gravando logs, governança, e o próprio stack de AWS nos ajuda bastante com isso. Por quê? Como é que a gente vai ter toda essa arquitetura, né? De governança e pontos de segurança para fazer todo o ciclo de conseguir gravar KPIs, ter feedback e fazer a melhoria contínua do processo. A gente vai ter os modelos agentes, que a gente daí pode usar a própria AWS aqui com o Amazon Bedrock, com modelos fundacionais. Tem os agentes do Bedrock, tem acesso a knowledge bases, tem acesso aos guardrails. Então, aqui eu consigo fazer todo o processo de RAG e também trazer aquela parte dos limites, e fazer verificações adicionais para ver se realmente não está passando dos limites, né? Não está descumprindo alguma regra, ou aquele usuário mais espertinho. E daí nisso eu consigo orquestrar com um Lambda, por exemplo, fazer funções serverless. Consigo fazer step functions para ajudar na orquestração, ou usar Event Bridge para tratar de eventos. Se eu quero fazer APIs de integração, tem API Gateway para isso. Tem AppSync que vai estar rodando também a nossa lógica. Dados, daí tem uma infinidade de opções. Mas, por exemplo, tem o Aurora, tem RDS, tem DynamoDB, e cada um é melhor para um caso. Isso a gente consegue ajudar também as empresas a fazerem um projeto, que a gente consegue fazer um piloto e depois ele virar realmente um agente em produção que tem retorno sobre investimento. OpenSearch, outra ferramenta bem importante. Segurança e observabilidade. Aqui tem muito também a questão de coletar logs e métricas, o CloudWatch, Cognito para fazer autenticação e o controle de acesso sempre para fazer o IAM, Identity Access Management.
E todas essas ferramentas, daqui a pouco eu vou estar entrando também numa parte mais prática, de como usar a IA no dia a dia para integrar essas ferramentas todas, porque muito dessas informações aqui hoje em dia tem MCP para tudo. Não sei se vocês conhecem já a MCP, é o Model Context Protocol, que a Anthropic criou ao final de 2024, acho que foi em novembro, e a partir dali foi muito bacana que esse Model Context Protocol ele foi adotado por todas as grandes fabricantes de IA para tu ter um modelo padrão de como chamar ferramentas e elas trazerem um contexto para dentro da ferramenta. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma aplicação aqui, eu consigo conectar com o meu CloudWatch como se eu estivesse falando num chat, na OpenAI, no Claude e qualquer um deles. E eu peço, vai lá, consulta os logs do usuário tal, 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 que ele está fazendo um teste e deu errado. Consegue ver as logs e métricas que vieram. Ele vai lá, faz uma query para ti de leitura e traz um resumo dessas informações já em tempo real, assim. É impressionante. Acho que aqui é bacana também, né? Já existem há bastante tempo aplicações sem servidor por trás, e nisso a gente consegue rodar aplicações, inclusive serverless, que acabam sendo o músculo operacional de uma aplicação inteligente. E como é que funciona isso? O serverless, ele é um conceito muito importante, falando um pouco mais de cloud agora, né? Para essa nova geração de aplicações, que uma aplicação inteligente, ela não é um bloco único. Ela é feita de várias capacidades pequenas, especializadas e acionadas no momento certo. Uma função valida um dado, o outro processo chama um evento, dispara, a outra chama um modelo, uma consulta API, registra o log, envia notificação, recalcula uma recomendação e aplica regras de negócio. Então, no mundo AWS, a AWS Lambda é uma das peças principais para isso. Permite executar código sem precisar gerenciar servidor e escalando conforme demanda. Ela vai estar te cobrando com base nos segundos que tu fica processando a informação enquanto está aguardando ali. E nisso tem uma série de outras arquiteturas também. O próprio Supabase, acho que está bastante em moda hoje em dia. Começa a criar um softwarezinho no Lovable da vida, ele já vai conectar uma aplicação Supabase lá por baixo dos panos. O Supabase também está disponível por dentro da AWS, no Marketplace. E ele é muito parecido também no quesito ali de Lambda com o que eles chamam de Edge Functions. É bem interessante. Beleza. Acho que falando também de modernização, que era um dos assuntos aqui da pauta de hoje do Smart Meeting, tem serviços já para isso também, para migrar software legado. Isso aqui é muito bacana, porque quando tu começa a usar geralmente essas ferramentas, tu consegue já começar a orquestrar um agente, dois, três, mas para gerar código suficiente para transformar sistemas legados muito complexos, a própria AWS já está oferecendo algumas ferramentas para fazer a modernização assistida por IA. E nisso ela já consegue colocar vários agentes que vão estar trabalhando ao mesmo tempo para fazer a descoberta de workloads de softwares legados, vai analisar o código, vai fazer uma refatoração assistida, planejar toda essa migração, e nisso a gente vai reduzindo o débito técnico, né, para essa aplicação depois já estar mais preparada para essa nova onda de cloud e IA, né? Tem algumas aplicações que tem que analisar caso a caso, né? Então depois a gente pode ajudar caso a caso, entender o cenário realmente, qual é o software que está precisando ser migrado, qual é a tecnologia que está por trás, qual versão dessa tecnologia, isso aí às vezes também faz bastante diferença, porque migrar o legado sempre foi difícil. Quem já viveu o projeto de migração de legado sabe. Tem um sisteminha antigo ali, difícil de até recuperar o código, tá fora do padrão, tem uma regra escondida, a documentação toda desatualizada, a pessoa já saiu da empresa, é uma integração crítica. Quem já ouviu esse tipo de coisa, né? E aqui ferramentas como o Transform entram numa direção muito interessante e usa a IA agêntica para acelerar a análise, transformar e modernizar esses workloads, mas sempre com supervisão. Acho que
fazer migração de software só confiando na IA não é um bom negócio. Depois, se vocês forem parar para analisar também benchmarks desses modelos mais novos, o próprio Opus 4.7 e o GPT 5.5, eles não são 100% nos índices de benchmark de software engineering. Até pouco tempo, lembro que o GPT-4o, lá em maio de 24, ele chegava ali a 44, 48% nesses benchmarks. Os modelos mais recentes, como o Opus 4.7, ele já está ali a 87% nesse benchmark, mas não é 100%. E quando daí tu pega um código legado imenso, cheio de contexto, para fazer tudo de uma vez só, muito cuidado, porque ele pode ter errado lá no começo já, e daí todas as decisões que ele tomou a partir dali, tu já está muito longe da interpretação correta. Daí, para corrigir, voltar atrás, é bem perigoso. Então, tem que fazer isso em etapas, tem que fazer isso com supervisão. Não adianta colocar um cérebro de Fórmula 1 em cima de uma arquitetura que ainda está com o freio de mão puxado. E nisso, tem que ter várias etapas para seguir aqui e conseguir realmente fazer uma modernização segura e eficaz. Isso sem isso, ela acaba virando um risco operacional, basicamente isso, né? Outro ponto que eu queria entrar aqui, que acho que faz muito sentido, que eu mesmo tenho colocado a mão na massa e visto diferença de verdade, assim, quando a, a gente realmente coloca a mão na massa, é que as aplicações, beleza, a aplicação ficou inteligente, mas como é que funciona o ciclo de desenvolvimento, né? Antigamente tinha o fluxo ali de gerar especificação funcional, critérios de aceite, testes de aceitação, tinha ainda tem um Product Owner, tem um agilista, Scrum, só que hoje em dia, para tu realmente transformar o teu processo de desenvolvimento, tem um contexto muito interessante aqui, né? Que hoje em dia a gente consegue usar a IA para tudo, praticamente. E para gerar especificação de produto é muito bom. É muito bom mesmo. Porque daí realmente tu consegue trazer, em primeiro lugar, o teu entendimento das regras de negócio que você quer resolver um problema. E a partir disso, você consegue gerar uma versão melhorada e já pensando também em inúmeros casos de borda, de aceite, assim, no limite da regra, que tu vai estressando com inteligência artificial. Então, é muito bacana também, tu vai gerar uma especificação nova, pode pedir para o agente criar uma especificação ao vivo, que chama uma live spec, para que ele mapeie todas as dependências dentro de um projeto e, a partir disso, tu tem uma especificação ali de um humano que já deu um contexto muito bom. Beleza. Próximo passo, cria uma live spec que vai ter um agente que vai olhar o teu código e ele vai entender ali todo o contexto para fazer uma especificação ainda mais completa, já pensando em impactos sem que a IA crie coisas novas, procure o que já existe para fazer uma versão aprimorada, conectando as partes, né? Isso vai ajudar muito para desenvolvimento e refatoração. Depois, consequentemente, para o code review, a testagem com IA é muito importante. E quando eu falo de especificação, não é só a parte escrita, tá? Não sei se alguém já fez algum teste de criar a imagem nos modelos mais recentes, né? Acho que de 2, 3 semanas para cá, inclusive, teve o GPT Image 2.0 que eles lançaram, e ele está fantástico, inclusive, para fazer especificação de interface. Pode mandar uma referência, um print screen, ou pedir para ele criar do zero, e vocês já vão ter um protótipo ali, uma imagem que agiliza muito esse processo de desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento, né? Antigamente precisava ali ter alguém dedicado para fazer um Figma, de repente um protótipo ali de alta confiança, vai levar semanas ou dias ou várias horas, se for um profissional bem qualificado.
E hoje em dia ele consegue fazer um MVP muito mais rápido. Até o conceito de MVP está sendo posto um pouco relativizado, porque tu consegue fazer um MVP tão rápido agora hoje em dia, que daí tu já vai testando hipóteses, que tu vai evoluindo o teu código e tu já tem uma versão muito mais sólida rapidamente. E nisso dá para ver o impacto no mercado. O próprio Figma, que abriu capital lá em 2025, e foi comprado pela Adobe. Antes de abrir capital, ele foi comprado pela Adobe. Detalhe, foi comprado por 20 bilhões de dólares, né? Uma grana. Hoje em dia, o valor de mercado está 12 bi de dólares, então, antes disso, foi comprado por 20 bi, hoje vale 12,30 bilhões de dólares. Só que daí repara, né? Hoje o valor da ação está 23,27. Quando eles fizeram o IPO na bolsa, a ação estava lá 5 vezes mais que hoje. Então, essa empresa aqui estava valendo 60 bilhões de dólares para fazer protótipos de tela, principalmente. O valor dela foi de 60 para 12. Foi cortado em 5. Então, o impacto está aí. Tá acontecendo realmente. Sugiro vocês experimentarem depois. Acho que tem chance de serem surpreendidos. Até pouco tempo atrás era bem fraco isso. Era bem fraco. Ficava muito ruim. Até as próprias palavras ali não saíam. Não sabia nem escrever uma palavra numa imagem gerada por IA. Isso aqui está muito melhor hoje em dia. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Acho que o contexto aqui colocar IA sem estratégia de contexto é como fazer uma refatoração sem testes. Eu tinha falado sobre isso, né? Fazer uma refatoração, uma migração grande sem testes. Falei já bastante sobre estratégias aqui, né? Tarefa simples, passar por protótipos, como fazer um protótipo mais rápido, fazer demonstrações de produtos e cuidar nisso, porque depois em sistemas complexos, decisões de arquitetura, depois que tu já fez uma vez, para refatorar tudo isso é uma baita dor de cabeça. Beleza. E nisso a gente consegue reduzir muito ruído, escolher o contexto certo, como eu estava falando. E nisso tudo não é apenas o prompt, né? É um sistema todo de contexto para orientar os agentes que vão alimentar a IA. Eu já vinha antecipando que eu queria chegar bastante nesse slide aqui, fica muito claro, né? A IA não precisa saber de tudo ao mesmo tempo. É a mesma lógica que se aplica para aquele agente especializado. Tu não consegue ter toda a informação do mundo num lugar só. Senão fica um overflow de informações que pode confundir. Ele dificulta o foco e a tomada de decisão. Então, contexto demais, ele vai trazendo um ruído na comunicação que a gente precisa reduzir para que tu tenha o contexto necessário. Isso vai ajudar muito para tomar de decisão, dando o contexto na hora certa e no formato certo. Então, isso aqui também está por trás daquela lógica dos agentes especializados. Isso tudo que eu estava falando tem um nome, tá? Se quiserem depois pesquisar mais sobre, tem muito se falado isso hoje em dia, de fazer um Spec-Driven Development. Então, estão surgindo muitas ferramentas. A própria ferramenta, o Kiro, da AWS, ele veio muito com essa lógica por trás, né? Fazer um desenvolvimento spec-driven. Tu cria ali um documento que deixa de ser um documento morto, em primeiro lugar. Ele passa a ser um documento que está ali dentro do teu repositório, por exemplo, e conforme vai evoluindo, se identificam outras pendências, e daí tu vai alimentando, retroalimentando a especificação original para que ela realmente fique a fonte da verdade com todas as regras de negócio ali postas. E depois consegue virar contexto para a programação em si. Nisso, os agentes de IA estão usando esse contexto para gerar código, gerar testes, gerar documentação depois, e os humanos estão supervisionando ali. Realmente não dá para gerar 100% de código só dependendo de agentes. Acho que em algum momento ele vai errar e depois para refazer esse erro é muito mais complicado. Por exemplo, estou fazendo uma geração de código, mas sempre assistida.
dá para ficar dependendo disso, né? Tem uma frase que eu estava vendo numa palestra esses dias, num evento da Califórnia, que acho que faz total sentido, né? Hoje em dia, a gente não pode terceirizar o nosso entendimento, o entendimento das regras de negócio, mas pode hoje em dia terceirizar a tua linha de raciocínio. Achei bem interessante, né? You cannot outsource your understanding, but you can outsource your thinking. Né? Essa frase foi cunhada pelo Andrej Karpathy, que foi um fundador da OpenAI, e foi ele que cunhou o termo de vibe coding em fevereiro do ano passado. E realmente, a gente tem que ter o entendimento, tem que ter o understanding, as regras de negócio, tem que estar aqui alinhado, pensando ali nas conexões de sistemas. Só que daí depois tu tendo isso alinhado, tu consegue terceirizar isso com agentes, essa linha de raciocínio, que ele consegue expandir o teu understanding, o teu conhecimento. Então, acho que aí está uma grande sacada. Enfim, acho que aqui a gente está com pouco tempo também, mas depois é basicamente isso ali, o que deve conter uma live spec, o objetivo, as regras de negócio, e por isso sempre ali o humano começar e depois ele ir supervisionando questões, né? Research Plan Implements também, a questão importante de validar, venho frisando bastante isso. Vibe Coding não é estratégia de engenharia. Isso aqui é quando, por exemplo, tu pede sem metodologia por trás, pedir para fazer código direto, validar visualmente, corrigir no improviso. Vai lá, corrige. Se você não corrigir agora, eu vou ser preso. Por favor, corrige, senão vou ser demitido. Não. Tem que entender das regras de negócio, tem que entender da especificação, fazer arquitetura por trás, quebrar em tarefas, testar, revisar, documentar, preservar padrões de projeto, criar regras, né, do projeto. Isso aqui a IA acelera muito, mas sem processo ela também pode acelerar muita bagunça, com certeza. E mudou muito, né? Isso aqui passou a ser o próprio desenvolvedor mudou completamente a forma como ele trabalha, ou pelo menos acho que deveria ter sido, a partir de novembro para cá. Acho que de novembro para cá, eu escutando também muitas mentes ali do mercado, esses fundadores dessas empresas, o próprio cara que criou o Cloud Code estava falando há 2 semanas atrás sobre isso. Como é que foi a experiência dele com a evolução dos modelos? Para eles criaram o Cloud Code no final de 2024 e no começo foi muito frustrante os primeiros 6 meses, que estava errando muito, não estava avançando a coisa, e que do meio do ano passado, junho, até novembro, começou ali os modelos de inteligência artificial para código ficarem muito mais assertivos, e em novembro, quando lançou o Opus 4.5, foi uma virada de chave muito grande. Então, de dezembro para frente, o dia a dia das pessoas de desenvolvimento, nas palavras minhas e dessas pessoas que viraram o jogo e são mentes brilhantes que ajudaram a criar esses modelos de inteligência artificial, o dia a dia deles passou a dar contexto, supervisionar regras e passar, sei lá, 10 horas, 16 horas por dia, passando contexto para a IA gerar código. É, aquelas frases que a gente escutava alguns meses atrás, de que o CEO da Anthropic falou que 99% do código vai ser gerado por IA em até 2 anos, virou realidade. Só que não ficou daquela forma que eles tentam fazer um posicionamento para o mercado de que a IA vai ficar 100%. Não é isso. Não é desemprego, é no sentido de a IA vai gerar código, mas o humano vai estar sempre ali presente para estar supervisionando isso e ajudar a direcionar, porque tu não vai conseguir terceirizar o teu entendimento. Isso aqui sempre vai ter que ser a base de tudo. E nisso, o novo trabalho do desenvolvedor é expressar a intenção com precisão, né?
E é muito interessante esse exercício no dia a dia, porque às vezes expressar a tua intenção, falar em português, falar em inglês, que virou a nova linguagem de código mais usada no mundo, né? É o grande desafio ali. Beleza, tem coisas que são barbadas de expressar, mas às vezes tem um comportamento ali de um bug muito complexo, que eu já fiz algumas vezes que funciona também, quando eu estou com o mesmo problema, umas 6, 7, 10 vezes consecutivas, eu dou o contexto e a IA não consegue resolver, o modo ali que tu vai apelão, entre aspas, tu entra no Gemini, tu manda um vídeo do problema e ele te ajuda a descrever ainda mais detalhado. Mas é meio trabalhoso. Geralmente, a própria intenção por escrito, por áudio, que tu desabafa ali todo o problema, geralmente ajuda. Se tu for um cara que entende de desenvolvimento, ajuda a testar hipóteses também. Eu acho que o problema pode estar aqui, porque eu conheço o sistema, tem essa integração de cá para lá. Então, tudo isso ajuda bastante. E o futuro do software, aquele cara que eu já tinha citado no slide passado, do Andreas Karpathy, o futuro do software não é programar em React, não é programar em JavaScript. O futuro é programar em inglês, né, ou português. A base desses modelos de IA fundacional é em inglês. Até dizem que quando tu fala em português, a janela de contexto máxima ela diminui em 30%, porque se gasta tokens para reprocessar o modelo de base para outra língua. Então, o futuro do software é programar em inglês, por isso. Beleza. Falando mais ainda de dicas práticas, né? Acho que as regras ajudam bastante. Criar regras no projeto, padrões, coisas que são realmente processos estáveis e bem definidos, objetivos claros, riscos conhecidos e tudo mais, mas elas acabam perdendo muita força quando o contexto muda de uma forma muito imprevisível, as exceções viram regra, e tudo mais. E acho que o que ajuda muito é tu ter regras curtas e normativas, criar live specs para contexto grande, elas serem retroalimentadas enquanto tu vai fazendo o código, documenta em Markdown ou em JSON, que é uma otimização. Os modelos de IA são muito bem treinados em Markdown e JSON. Checklists por tarefa. Então, o teu live spec, ele pode ter ali todos os critérios de aceite. E nisso daí tu vai criando checklists para que de cabo a rabo nada seja esquecido. E o bom dos agentes, eles vão retroalimentando o documento, né? Então isso ajuda muito a reduzir o ruído do contexto da conversa inteira. De repente tu já está num chat enorme e a IA já não lembra mais da informação com precisão, tu já extrapolou a janela de contexto. Então não é mais tão preciso com a informação que está lá no meio, uma informação perdida na conversa. A Live Spec acaba se tornando uma memória resumida também, das questões que estão pendentes ainda de serem resolvidas. E nisso daí tu consegue disparar subagentes especializados para ajudar no processo. Na prática, assim, que ajuda bastante? MCP é fundamental para integrar ferramentas. Então, tu usar, por exemplo, o MCP para ter contato ali com o teu banco de dados, nem que seja somente leitura, porque fazer updates às vezes pode ser perigoso, realmente. Tu consegue realmente ter um agente de IA conectado a várias fontes. Documentação oficial, putz, isso aqui ajuda pra caramba. Inúmeras vezes tu vai fazer alguma funcionalidade e acaba que a IA erra porque ela acha que sabe, mas daí tu vai direcionando ela. Ó, tem essa documentação aqui, lê essa parte, ou manda o link dela. Tu não precisa gastar tempo, talvez, lendo a documentação inteira. Beleza, é interessante. Valoriza ali o conhecimento. É importante ter o conhecimento. Isso aqui nunca ninguém vai roubar de ti. Defender ele ao vivo, porra, faz muita diferença. Mas tu mandar ali o link da documentação já ajuda 1000 vezes. Tu viu que o agente errou? Vou dar uma de esperto aqui. Vou pegar a documentação, ó, na Anthropic, na AWS. Esse aqui é o link da documentação oficial. Você realmente seguiu tudo o que está escrito aqui? Ah, não, percebi que não fiz tal e tal forma. Ajuda. Tem muitas coisas novas que vão sendo desenvolvidas que estavam em beta há meses atrás e depois mudou completamente. Eu passei por isso numa integração de áudio para texto. E
que eu tive que fazer foi salvar a documentação original na base de código para ele lá consultar, porque a documentação original era muito grande para fazer uma pesquisa na web também. Tem MCP para o serviço de AWS também, tem MCP para consultar logs. E outro carinha que eu valorizo muito é esse Playwright Browser MCP. Esse aqui é um segredinho muito bacana, que o próprio processo de testes, tu consegue criar scripts para ajudar em testes automatizados, onde a IA abre uma instância de navegador, como se fosse um Chrome da vida, e vai clicando, simulando as interações. Né? E é muito interessante. Às vezes a IA dá uma de malandra e ela tenta abrir o Playwright via terminal. Mas a gente tem que especificar ali para ela, ó, usa o Playwright no browser Chromium externo. E daí ela vai realmente abrir o navegador e sair clicando nas informações. Como é que ela consegue fazer isso? Já pararam para pensar? É que nem quando tu manda uma imagem para esses modelos de IA de hoje em dia, e eles entendem tudo. Então, tu manda, como é que funciona hoje em dia esses fluxos automatizados de teste? Ele vai tirando prints da tela que ele está, devolve para o modelo, tem que clicar nesse botão que está na coordenada de pixel tal, tal, tal. Clica para ti e daí está integrado no navegador, tem acesso a DevTools, captura erros e a partir disso vai evitando também o loop de testes, né? O teste final é importante, mas aí pode fazer um pré-teste com IA assistido, captura já vários erros, já corrige vários bugs e daí quando tu vai fazer o teste final, daí tu já olha com um olhar mais crítico e já com vários problemas evitados logo na largada. Valorizo muito. E nossas próprias equipes aqui usam bastante e faz diferença. E testar no ambiente certo, né? Isso que eu estava falando, já antecipei, né? Testar no browser, definir os critérios de aceite. E daí, se tu tem esses critérios de aceite lá no LiveSpec, a própria IA, ela já vai estar usando a tua especificação para ver se está tudo ali sendo cumprido. Então, é muito bacana isso. A questão ali de usar IA em sistemas complexos basicamente não basta dar acesso ao repositório, né? Tem que dar uma ensinada em como o sistema pensa. Já falei bastante sobre isso, regras, exemplos de boas práticas, documentação efetiva, checklist de contexto. Aqui também seriam mais algumas dicas, mas já falamos também sobre regras. Isso aqui é outra questão, né? Tu consegue usar skills, ficou muito famoso quando a Claude, da Anthropic Claude, liberou o Claude Skills, que tu empacota comportamentos reutilizáveis. É como se tu impersonasse uma pessoa, um especialista em testes, por exemplo. Eu posso ter vários skills. Eu posso ter um skill de um cara que é craque em fazer especificação, outro que é craque em desenvolvimento, outro que é craque em testes, outro que é craque em code review. Daí tu já deixa um prompt ali pré-pronto para tu invocar ali impersonar o cara de testes. Ó, não é só assim, um prompt simples, vai lá, teste. Não. Tu já deixa um skill ali, ó, teste, observando os critérios de aceite, faça todas as etapas de teste de aceitação, pense em casos de borda, casos obtusos, mais complexos, né? Aí tu vai realmente melhorando o teste para ele pensar em como usar um como o usuário realmente pode clicar numa tela. Cada usuário se comporta de uma maneira diferente. Não é só o caminho feliz. Então, nisso, tu ajuda a expandir e melhor utilizar o modelo. E tu vai direcionando com essas skills pré-prontas, né? Não precisa ficar digitando toda hora, que isso aí é realmente repetitivo e rotineiro. Daí tu usa uma skill para agilizar. Tem que tomar cuidado também, code review em times com assistência de IA para ter um alinhamento, né? Porque se tu pergunta alguma coisa para a IA, ela sempre vai te dizer que pode ser ainda melhor. Daí, como é que vai fechar o ciclo de desenvolvimento se ela está sempre falando, isso aqui pode ser de tal e tal forma. Então, sempre tu ter ali critérios para ter critérios de segurança, testes mínimos,
rastreabilidade da mudança, mental alignment, critérios de performance. Se passou de um threshold ali 95% dentro do que está querendo, beleza, vai, segue adiante. O objetivo realmente é acelerar sem comprometer padrões. Estou avançando um pouco mais rápido para a gente conseguir cumprir o máximo de slides aqui, que acho que ainda tem bastante coisa interessante. Deixa eu só tomar uma água aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta por hora, o que estão achando. Senão logo já continuo aqui, pessoal. Beleza. Front-end com IA exige muito mais que gerar componentes. Aqui, acho que, basicamente, né, a gente já fez alguns experimentos também para observar ali, porque a IA estava começando a criar padrões que inexistiam no projeto, né? A gente fez um experimento ali para fazer uma migração de um software nosso, de uma tecnologia um pouco mais antiga, para uma tecnologia .NET mais atual, e um front-end completamente novo. E a gente tinha uma questão ali de cuidar para não ficar com uma estética muito com cara de IA, uma estética talvez meio simplificada, para seguir os padrões bonitos ali que a gente tinha do projeto e que nos tornavam com uma interface única e com consistência visual. Dá para criar uma série ali de documentos ali resumidos com os componentes chave do projeto. É como se tu usasse uma skill, né? Voltando aqui. Volta ali, usa a skill de desenvolvedor front-end, só que usando aqui nossa biblioteca ali de 15 componentes padrões. Isso daqui também é outra coisa que ajuda muito para tu ter um contexto de engenharia para reaproveitamento de componentes que tu já tem na tua base de código. Isso aqui ajuda muito em questão de manter consistência visual e das interações também. Não é só por bonito, né? O usuário fica confuso, às vezes, se tu, sem querer, troca ali o botão de salvar pelo cancelar, tu inverte eles de lado, no botão simples, né? Ter padrão é importante e as pessoas ganham produtividade com isso. Beleza, acho que isso aqui também já falamos bastante sobre. Em grande escala, IA precisa respeitar a arquitetura, faz sentido. E recado final ali nessa parte de falando um pouco mais mão na massa, né, live spec e tudo mais. Ela não elimina os testes, mas ela torna os testes mais importantes ainda. Ela já vai resolvendo com testes unitários, testes de integração, testes end-to-end, E2E, end-to-end, de ponta a ponta, né? Valida jornadas complexas e fluxos críticos. Depois consegue fazer ainda testes visuais, validar contratos entre serviços e APIs, teste de segurança, testes de guardrails, testes de resposta de IA e avaliar prompts, né? Acho que tudo isso daqui vai tornando a gente testar se a decisão realmente ela é segura, consistente e rastreável. Acho que os testes vão ampliar muito a questão de confiança, segurança e consistência. E com mais confiança, a gente tem menos risco e no fim do dia tomamos melhores decisões. Pegando algum exemplo também de aplicações AI native, um projeto aqui de uma empresa também que a gente está ajudando, questões aqui de consultoria e usando como projeto assim de mãos na massa, a quatro mãos, é um aplicativo que nasceu já AI native chamado Forma Fitness. Como é que funciona hoje? Pegar ali para comparar um aplicativo antigo para quem quer entender um pouco mais, né? Um aplicativo tradicional de fitness, tu faz um pré-cadastro ali, ele te dá uma sensação de personalização do plano, que depois ele vai te encaixar num plano fixo, de treinos. Vai te dar notificações genéricas e vai ter um pouco grau de personalização. Ele vai te chamar pelo nome, e vai ser basicamente igual para todos e reativo. Tu vai dando alguns feedbacks, mas tu segue uma linha fixa de treinamentos. Pensando numa aplicação
AI Native, é muito interessante que aqui esse caso, pega aqui esse aplicativo, ele realmente entende o objetivo do usuário, ele interpreta o histórico, ele detecta eventos externos. Então, se, por exemplo, o usuário tem um relógio, um gadget externo que mede batimentos, calorias, ele, opa, vi aqui que você fez calorias, o exercício externo na plataforma hoje. Deseja refazer o seu treino? O usuário informa, joguei tênis, surfei, fiz uma corrida, uma maratona, as pernas estão cansadas. E ele vai readaptando em tempo real a tua jornada de treinamentos, ao te perguntar sobre questões de fadiga. Vai realmente adaptando o treinamento e vai aprendendo com as preferências do usuário, né? O usuário falou que no treinamento, como é que funciona isso no aplicativo tradicional hoje de fitness? Tu faz um treinamento, daí tu tem três opções, feedbacks. Foi demais, foi bom, foi pouco. Se tu diz que foi demais, ele não vai saber exatamente qual exercício foi demais, né? Então, por exemplo, estava fazendo ali um exercício de apoio mais fechado, um apoio diamante que chama. Fala para esse aplicativo novo aqui, AI Native, termina o treino, não tem só essas três opções, tem a opção do feedback inteligente. Pega, manda um áudio, ó, treino de modo geral foi bom, mas no exercício tal, foi muito difícil, estava com dor no ombro. Daí ele vai passar isso para um agente que é especialista em fisiologia, educação física e medicina. Ó, para esse caso aqui, essa descrição, normalmente se recomenda ficar em observação por pelo menos uma semana. Ele vai lá te lembrar daqui a uma semana, ó, esse exercício aqui, tu quer continuar evitando ou já evoluiu, quer tentar ele de novo? Então, nisso, tu vai realmente adaptando para um contexto real da vida do usuário e não dependendo de regras fixas, treinos fixos, que acontecem, né? Então, é um contexto todo de arquitetura, né? É um aplicativo que nasceu serverless, que entende o contexto, interage com os dados, dispara uma série de eventos sequenciais, que envolvem decisões de agentes também, e depois o usuário depois toma as ações conforme a realidade. Então, tem toda a questão de funções inteligentes, lei histórico, integração com dispositivos externos, uma vibe IoT, mas com relacionado a fitness e saúde, né? E vai fazendo essa adaptação contínua. Muito, muito interessante. Nisso, como é que se consegue fazer uma arquitetura dessas, por exemplo, na AWS, que nasceu assim? Pega, por exemplo, um AWS Lambda para fazer toda a lógica de APIs, lógica de regras de negócio, passa por um Amazon API Gateway, usa serviços aqui de apoio, SQS, Elastic Cache, Secrets Manager, para ter tudo aqui com segurança. Depois passa aqui para a camada. Eu não falei, desculpa, nem da aplicação front-end, mas está lá, aplicação em React com Capacitor, por exemplo. Dados, Aurora Serverless, banco de dados relacional, PostgreSQL compatível. Armazena informações, imagens, vídeos dos treinamentos no S3. A camada toda de interação com IA e os agentes passa pelo Bedrock. Usa os Bedrocks, Agent Cores, tem guardrails configurados, usa multimodelos, né? Os principais aqui, por exemplo, da Anthropic, e vai criando especialistas inteligentes na camada na ponta, né? Um cara primeiro para criar o treino personalizado, o outro agente para fazer análise do treino, vendo performance, sugerindo melhorias, tem o outro agente que vai avaliando questão também nutricional, planejando refeições e acompanhando a dieta, e outro aqui para inspirar, engajar e ajudar nas questões de limitações físicas, lesões, conviver com o dia a dia e regerar treino para o tempo que tu tem disponível no dia a dia. E nisso, ainda com integrações de sistemas externos, que geram eventos em condições específicas que ele detecta proativamente, ó, tu fez tal e tal coisa, vi aqui no seu calendário, você fez um outro exercício, precisa reprogramar? Beleza. E usa serviços externos, né? Não precisa ter um sistema próprio de pagamentos, integra com Stripe, Apple Pay, calendários, manda push notification, SMS, e tudo isso vai monitorando os logs, uma camada de CloudWatch,
e outros serviços aqui, né? Então, tem serviços aqui que são fluxos principais de requisições e outros que podem funcionar com um fluxo de dados assíncrono, né? Uma aplicação moderna não é monolítica, é uma rede de serviços inteligentes orquestrados, né? E pegando para casos de uso, agora daí saindo do aplicativo, né? Vamos pensar casos de... A gente pode pensar nas situações de vocês, clientes, né? Acho que é muito interessante nisso. Deixa eu só avançar aqui também, porque eu tinha separado algumas anotações. Esse daqui é... E mais para baixo. Deixa eu só tomar uma água aqui. Acho que vale pensar só nesse exemplo, mas a arquitetura, no fim do dia, ela é universal, né? A gente pode trocar o objetivo do aluno pelo objetivo do cliente. Qual é o objetivo do cliente, né? O, qual é a limitação física que a gente estava falando? Troca isso por restrições operacionais. Quais são os limites, os guardrails, né? Histórico de treino, qual é o histórico de transações que esse cliente fez comigo, né? O que que ele já comprou no passado que eu posso sugerir para que ele compre de novo? Falei de fadiga, posso trocar por risco, posso trocar por churn, posso trocar por atraso, de pagamentos ou atritos na jornada. Exemplo do treino adaptado, eu posso trocar por uma proposta, uma oferta, um atendimento, um plano de ação, uma cobrança adaptada, né? E o relógio inteligente, as integrações externas, é como se fosse o meu RP, meu CRM, meus sistemas internos, meus sensores, que estão integrados ali com a aplicação no dia a dia. Percebam, é uma arquitetura que a gente consegue realmente replicar. Ela é universal. Não é só para esse caso do aplicativo. Não, não. Dá para fazer muito realmente integrar isso com planilhas, portais, e-mails, notas fiscais e assim por diante. Então, trazendo assim para casos de problemas de negócio, casos de uso por setor, vamos pensar. Varejo. Varejo, se o cliente abandona o carrinho de compras, ele muda o comportamento ou compra um produto recorrente, o sistema ele pode adaptar a oferta, canal e timing para disparar uma notificação completamente personalizada para aquele usuário. Aí tu coloca ali uma etapa intermediária, um agente faz um texto buscando os dados do contexto ali do histórico de compras daquele cliente para gerar uma mensagem personalizada no tempo certo. Percebam? Financeiro. Se um cliente, por exemplo, atrasa um pagamento, o agente pode ir lá classificar risco, sugerir uma abordagem personalizada e priorizar a cobrança, né? A gente também tem soluções nessa linha. O nosso Receba aqui da GoToBiz é uma ferramenta que ajuda muito na régua de comunicação para recuperação de recebíveis. Indústria. Tem alguém da indústria aqui? Se uma máquina mostra um sinal de falha, o sistema pode já direto acionar a equipe de manutenção preditiva e reorganizar a produção. Jurídico. Chega um contrato novo, o sistema pode ir lá classificar o risco, comparar cláusulas e sugerir pontos de atenção. RH. Toda hora tem colaborador novo entrando ou dispara processos seletivos novos. O sistema pode guiar o onboarding todo, responder dúvidas e acionar tarefas internas, ou mesmo fazer um pré-fit de candidatos de acordo com a descrição da vaga, currículo e tudo mais. Também temos ferramentas para isso, aliás, tá? O Mérito Talentos está fantástico nessa integração com Agentic AI agora e está realmente fantástico ali, muito bacana. Atendimento, né? O cliente abre uma reclamação, a gente pode entender o contrato daquele cliente específico, verificar o histórico, qual é o SLA e já propor uma solução. O comercial tem aquela oportunidade de vendas, a oportunidade avança. O sistema já pode gerar a próxima ação. Ele pode gerar um material adequado, fazendo consultas nos sistemas internos e cruzando os dados com o histórico daquele cliente, né? Então, traz argumentos personalizados, trazendo cases daquele segmento,
que tu tem na tua base de informações da empresa, daí volta a fazer um reg, né? Percebam, os conceitos, eles se conectam, né? Então, a pergunta para cada empresa que fica é: onde é que meu negócio tem decisões repetitivas? Onde é que meu negócio tem contexto fragmentado? Onde é que meu negócio tem oportunidade de personalização? Como é que faz isso? Pense em 10 segundos, vou dar para vocês assim. Hoje, alguém precisa, por exemplo, abrir 3, 4, 5 sistemas para tomar uma decisão. Onde é que o processo depende da memória de uma pessoa específica? Tem dependência de uma pessoa? Né? E aí fica uma reflexão. Mas como é que isso pode ajudar nisso? Para decidir se realmente a minha empresa precisa de uma modernização agêntica. 4 perguntinhas. Se uma delas é sim, já vale a pena explorar, mas vamos lá. Os usuários de vocês, clientes de vocês, eles pedem personalização que a gente não consegue integrar, é difícil de integrar o sistema. Tem processos manuais que estão limitando o crescimento. Para eu crescer, eu vou ter que aumentar minha operação proporcionalmente na mesma proporção, ou eu consigo escalar de uma forma elástica, né? A terceira pergunta: a arquitetura atual, ela não suporta IA de forma nativa? Sim ou não? E os concorrentes de vocês, né? Eles já estão utilizando ferramentas com inteligência artificial? Acho que se uma delas já for sim, já justifica marcar uma sessão de discovery com nossos especialistas para explorar. E se duas dessas aqui forem sim, acho que já está na hora de agir. Acho que realmente entender os desafios da aplicação do seu negócio para ver se realmente agentes de inteligência artificial fazem sentido para trazer impacto real e justificar retorno sobre o investimento. Tem pesquisas já de mercado que mostram bastante questões ali de casos de uso bem específicos também, que às vezes ajudam a convencer o próprio CFO da companhia, né? A liberar um orçamento ou prever um orçamento para um próximo ciclo. Redução de custos, percebeu-se 40% a 60% em questões de atendimento. Isso, inclusive, a gente tem algumas soluções de prateleira que são completamente integráveis com sistemas externos que a gente pode ajudar vocês. E o Dime aqui dentro que comunica com o WhatsApp, cliente na ponta, que ajuda bastante nisso. Reduzindo o retrabalho, então isso aqui acaba reduzindo custos. E nisso tem uma economia operacional para a empresa, melhorando EBITDA, melhorando margem operacional, MO. E nisso, estava falando da outra ponta também, né? Casos de uso. Aquele exemplo que eu dei do varejo. Eu mandar ofertas específicas para aquela pessoa no momento certo. Será que me dá uma taxa de conversão melhor? Dá sim. Então, o BCG confirma também, dentro dessas pesquisas, que a taxa de conversão tem pelo menos uma oportunidade de 15 a 25% melhor. E nisso consegue também melhorar a velocidade de entrega, eu chegar na frente do concorrente e reter meu cliente, né? Retenção, fidelização de clientes é um negócio tão importante. NPS, um indicador que já está aí há quase 20 anos, se não mais. E the one number you need to grow. E pesquisas da Harvard Business Review mostram, né, que tem mercados onde o custo de aquisição de clientes ele chega a ser 20 vezes mais caro do que o custo para reter um cliente atual. Então, costuma ser de 5 a 20 vezes mais caro obter um cliente novo do que manter um cliente atual, reforçando, né? Depende do mercado. Tem alguns que o custo de aquisição de clientes realmente é bem custoso. Bom, quando é que a gente começa a ver o resultado, né? Acho que com tudo isso que eu estou falando, a gente consegue ser muito mais rápido do que se imagina. Não é toda essa dor de cabeça um projeto infinito, né? Acho que tem que pegar caso a caso, é claro,
mas no primeiro mês. A GoToBiz aqui, a gente consegue ajudar vocês a pegar, fazer uma prova de conceito, já ver os primeiros agentes funcionando, entender o problema, entender os dados, né? De repente precisa fazer um projeto ali para realmente unificar plataformas, que os dados estejam à disposição para eu conseguir chamar eles por APIs e os agentes realmente consultarem esses dados para tomada de decisão. Então, mês 1, mês 2, a gente entende o problema, faz uma prototipação rápida, vai criando os primeiros agentes em ambiente controlado. Isso aqui é um cronograma sugerido. Pode ser mais rápido, pode ser mais demorado que isso. Tem que ver caso a caso. Mês 4, mês 3, piloto em produção com usuários reais. Já validamos com feedbacks de usuários, metrifica impacto inicial com processos-chave, para a gente começar a observar quick wins. Quick wins são importantes para se justificar. Depois disso, a gente vai expandindo e fazendo ajustes finos. Consegue expandir para mais áreas, otimizar os agentes e melhorar as integrações para maximizar resultados. E, normalmente, a partir ali do mês 7, mês 12, o projeto ali tem alguns que são até muito antes disso, dependendo do processo, que se tem um nível tão manual que se consegue observar muito antes disso, né? Começa a ter um retorno sobre o investimento positivo e realmente pegar esses ganhos de escala todos. Mas tipicamente ali um retorno sobre investimento de 7 a 12 meses para break-even a situação. E aplicações mais simples, como eu falei, pode ser até antes disso, né? Tipicamente para projetos de IA e automação. E pode variar caso a caso, depende da complexidade e o cenário. Acho que governança realmente não é uma burocracia, acaba sendo necessário, ajuda na especialização, deixa o processo todo auditável, a gente consegue controlar custos, metrificar qualidade. Eu estou de acordo com compliance e risco regulatório, ou lá na frente pode me gerar um risco eu fazer tudo por inteligência artificial sem guardrails. Tem que tudo ser muito bem pensado, com um processo de governança robusto. Como é que estão meus dados aqui? Estão seguros? Eu estou expondo esses meus dados para o usuário final? Eu estou anonimizando as chamadas com os meus dados de clientes quando eu mando para IA, né? Tem mercados que isso é obrigatório. E está monitorando isso aqui continuamente, né? E acho que empresas que escalam com IA com sucesso, elas têm governança desde o dia 1. E nisso a gente pode ajudar bastante para ter IA com governança e com confiança. Estamos chegando ao fim. E nós, GoToBiz, somos o parceiro realmente que traduz tecnologia em impacto de negócio. A gente frisa muito aqui dentro, a gente fala muito de pessoas, processos e tecnologia. Não é só operar tecnologia. Tem que ter processos, tem que ter governança, tem que ter metodologia e tem que ter pessoas ainda certificadas, capacitadas, especializadas, para que as pessoas de negócio de vocês consigam realmente focar no negócio de vocês, no understanding, no conhecimento, na regra de negócio. A gente lida com a parte tech, integra com os processos de negócio para realmente fazer uma consultoria estratégica e ajudar outras empresas a terem desenvolvimento AI native, fazer modernização de sistemas legados assistido, e tudo isso com muita confiança, resiliência, infraestrutura AWS, ou multi-cloud, tudo isso com muita governança e compliance. A gente não vende código pronto, não vendemos horas. A gente vende realmente aplicações para resolver problemas de negócio que escalam e geram valor para vocês, para o cliente de vocês, e quem sabe até ajuda a atingir aqueles objetivos de metas de crescimento e variável e tudo